E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Anderson Vieira dos Santos e sejam todos bem-vindos ao canal. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo. Aqui no canal você vai encontrar teoria e prática com temas relacionados à elétrica, eletrônica e eletrotécnica. E o tema do vídeo de hoje é: o que é tensão e corrente elétrica? Pessoal, antes de explicar para vocês o que é tensão e corrente elétrica, eu preciso definir para vocês o que é matéria. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Um exemplo de matéria: essa lousa é matéria, a parede é matéria, o nosso corpo é composto por matéria, né? Esse ferrinho que eu estou segurando aqui, ó, é matéria. Ou seja, matéria é praticamente tudo aquilo que a gente vê, que a gente pode tocar, né? Então, um exemplo, só de vocês terem noção de matéria, né? O ar, né? Apesar de a gente não conseguir enxergar o ar, ele possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, o ar é matéria. Beleza, pessoal? Então, praticamente tudo que está ao nosso redor, seja líquido, seja maciço, seja gasoso, é matéria. Dito isso, a matéria, pessoal, ela é formada por minúsculas partículas. Essas minúsculas partículas são chamadas de átomos. A estrutura atômica do átomo, ela é composta por um núcleo, por uma eletrosfera. Nesse núcleo, nós temos prótons e nêutrons, e na eletrosfera, nós temos o que? Elétrons. O próton, ele tem uma carga elétrica positiva. O nêutron não possui carga elétrica, ou seja, ele é eletricamente neutro. E os elétrons, eles possuem a carga elétrica negativa. Então, o núcleo, né, ele é envolto pela eletrosfera. Então, digamos que você imagine da seguinte forma, né? O núcleo fica parado ali com seus prótons e nêutrons e os elétrons ficam circulando em volta do núcleo através da sua eletrosfera. Beleza, pessoal? Então, a matéria, ela é constituída por minúsculas partículas e essas partículas se chamam átomos. Beleza? Passei para vocês aqui, ó, a estrutura do átomo, do que ele é composto, né? E dito isso, vou explicar para vocês, né, o que é tensão e corrente elétrica. Então, pessoal, o átomo, no seu estado natural na natureza, ele tende a procurar um equilíbrio. Existe uma teoria chamada teoria de Octeto. Ela diz o seguinte, que todo átomo ele tende a buscar o equilíbrio elétrico. E para ele poder buscar o equilíbrio elétrico, esse átomo ele deseja ter 8 elétrons na sua última camada da eletrosfera. A última camada da eletrosfera a gente chama o quê? De camada de valência. Beleza? Então, o átomo ele tende, né, a procurar, né, ele deseja ter 8 elétrons na sua última camada. Dito isso, imaginamos dois átomos conforme eu desenhei aqui. Um átomo que possua 7 elétrons na sua última camada da eletrosfera, a camada de valência, e outro átomo que possua 9 elétrons na sua camada de valência. Beleza. Imagina que por algum motivo qualquer a gente conseguiu aproximar um meio condutor entre esses átomos. Digamos que esse meio condutor possa ser um fio de cobre, um fio de alumínio, água, não importa. É um meio condutor qualquer que fez uma ligação entre ambos os átomos, sendo que nós temos um átomo com 7 elétrons na sua última camada da eletrosfera. E esse átomo, ele tende o quê? A querer receber um elétron, para poder ficar com 8 elétrons na sua última
camada da eletrosfera. Já esse átomo aqui, ele tem 9 elétrons na sua última camada. E ele tende o quê? A doar um elétron para ele poder ficar o quê? Com 8 elétrons. Ou seja, um átomo quer receber um elétron e o outro átomo quer doar um elétron. Ambos os átomos, eles querem procurar o equilíbrio elétrico. Terem o quê? 8 elétrons na sua última camada. Pessoal, essa diferença, né, entre 9 elétrons em um átomo e 7 elétrons no átomo, nós chamamos o quê? Diferença de potencial. E o que seria a diferença de potencial? Ela é a famosa o quê? Tensão elétrica. Ou seja, o desejo que um átomo tem de transferir o elétron e o desejo que o outro átomo tem de receber elétron, isso é a diferença de potencial. Isso é a tensão elétrica. E o elétron se locomovendo de um átomo para o outro, isso é a corrente elétrica. Então, a diferença de potencial é a tensão elétrica. A diferença de potencial é a força capaz de impulsionar os elétrons. E o elétron se movimentando é a corrente elétrica. Ou seja, o movimento orientado de cargas elétricas causada pelo desequilíbrio elétrico entre os átomos. É o quê? Isso é a corrente elétrica. Esse movimento orientado, causado por uma DDP, por uma tensão elétrica. A tensão elétrica é essa força que move os elétrons. E o elétron se movimentando é a corrente elétrica. Beleza? Lembrando que a unidade de tensão elétrica é o volt, a unidade de corrente elétrica é o ampere. Beleza, pessoal? E só uma explicação para vocês aqui. A teoria de Octeto, né, apesar de dizer que os átomos tendem, né, a procurar um equilíbrio elétrico com 8 elétrons na sua última camada da eletrosfera, existem alguns átomos que eles entram em equilíbrio com 2 elétrons, por exemplo, na sua última camada. Existem outros átomos também que entram em equilíbrio com 10 elétrons, tá? Então, de qualquer forma, não importa pra gente, né, essa questão, né, de átomos, de seu equilíbrio. O que importa é que você entenda que a partir do momento, ó, que existe uma diferença de potencial, ou seja, um desequilíbrio elétrico, átomos procurando o equilíbrio elétrico, isso é tensão elétrica. Isso é a força capaz de impulsionar os elétrons. E a partir do momento que esses átomos eles encontram um meio de transferir o elétron, ocorre o quê? A passagem, né, de um elétron para o outro. Ambos os átomos vão ficar com 8 elétrons em sua última camada. Essa transferência de elétrons é a corrente elétrica. Beleza, pessoal? Então, tensão elétrica é o quê? A diferença de potencial entre dois átomos ou entre dois pontos. É a força capaz de impulsionar, é o fenômeno. Ou seja, pessoal, só existe corrente elétrica se primeiro existir o quê? A diferença de potencial, esse desequilíbrio elétrico. Beleza? Então, para ter corrente elétrica, primeiro tem que ter o quê? Tensão elétrica. Beleza, pessoal? Então, essa foi a forma que eu encontrei, né? Que eu acho mais fácil de assimilar, de explicar para vocês o que é tensão e corrente elétrica. Pessoal, existem várias formas aí que vocês vão encontrar na internet. Mas essa foi a que eu achei mais prática, eu achei melhor de poder explicar para vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Espero ter ajudado vocês e até a próxima. Valeu, pessoal. Falou, tchau, tchau.